Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido, minha querida. É um prazer estar aqui com você mais uma vez, uma grande alegria para nós passarmos só mais um tempinho aqui, recapitulando, né? Lembrando e quem sabe até, se o Espírito Santo nos permitir essa bênção, adicionando um pouquinho mais no estudo que eu e você fizemos durante esta semana. Que possa ser realmente um momento abençoado. E claro, eu não estou aqui sozinho, estou muito bem acompanhado. Primeiro gostaria, né, de apresentar para você, que já deve conhecer, a Sônia. Tudo bem, Sônia? Tudo bom, jóia? e você, Lucas? A Sônia, que frequenta conosco lá no Itaparica, e também acompanhado aqui do meu pai, professor Ferrarese, que estará conosco hoje também. Eu queria pegar esse primeiro momento aqui para que vocês deem um seu oi aí. Sônia, por favor, não sei se você quer dar um oi para alguém, mandar um abraço. Essa é a hora. Só quero dar uma boa tarde, né? Como é de costume, boa tarde, bom dia, boa noite para todos que futuramente irá acompanhar essa nossa conversa. Amém. Papai? Da mesma maneira, falar da alegria de estar aqui com vocês e saudar a todos que vierem a acompanhar o estudo da lição, que assim como nós desejamos que o Espírito Santo esteja conosco aqui, que esteja também com você que está assistindo e acompanhando aí a conversa. É isso aí. Bom, para a gente poder começar, você já está acostumado, a gente também já está, a gente precisa, é necessário fazer uma oração, porque quem guia essa nossa conversa aqui é o Espírito Santo. Então é preciso que ele esteja aqui conosco. Sônia, você pode orar para a gente, pedindo essa presença, então? Maravilhoso Deus, nós te somos, ó Pai, imensamente gratos, porque nós temos aqui o privilégio e também a responsabilidade, ó Pai, de falar da sua palavra, uma palavra que é santa, uma palavra que transforma, uma palavra que corta como uma espada de dois gumes. Que o Senhor possa, Senhor, estar conosco e principalmente estar em nós. Que a presença do Teu Santo Espírito também possa alcançar a todos que estiverem e forem assistir a esse encontro. E que tudo aqui, Senhor, possa girar, possa ser falado de acordo com a Tua santa e divina vontade. Que o Senhor possa nos usar, que o Senhor possa nos capacitar, e que seja para a honra e glória do Teu santo nome. É o que te pedimos, já agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Bom, essa semana então nós estivemos estudando a lição de número 8, que tem como título Planejamento para o Sucesso, né? O verso para a gente memorizar está lá em Colossenses 3, versículo 23 e 24. Quem quiser acompanhar pela Bíblia, eu vou ler a versão que está aqui na lição. Então, Colossenses 3, 23 e 24, que diz o seguinte: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. E é a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Bom, como o tema é sucesso, eu estou, digamos assim, no começo ainda da minha vida profissional, certo? Eu estou entrando agora para a galera dos INTA, né? Que é os 30. Mas sem querer chamar ninguém de velho, vocês dois já estão junto com o pessoal dos ENTA, né? E aí eu queria saber de vocês, vamos começar pela Sônia. Sônia, no final das contas, planejamento para o sucesso. Interessante. O que é sucesso? Muito né? interessante. O que é sucesso, então, Sônia? O que a gente pode dizer assim? Fulano foi bem sucedido. Ou, sei lá, Lucas é bem sucedido. A Sônia foi bem sucedida. O que é sucesso? Interessante que a lição ela vem abordando a questão da fidelidade a Deus, né? E agora, na 8, entra a questão do planejamento para o sucesso. As pessoas, em geral, elas fazem um planejamento e ninguém que planeja pensa contrário ao sucesso. Todos querem alcançar o sucesso, né? E para que haja um bom planejamento, é preciso que tenha um projeto, é preciso que tenha ações, procedimentos, né? Tem que ser assim uma visão um pouquinho longa, vamos dizer assim, né? Tem que ter objetivo.
Mas o que eu achei interessante nisso aqui, Celso e Lucas, é que eu pensei que o primeiro planejamento aconteceu na corte celestial, né? Veio da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando foi para eles criarem a Terra, né, houve antes um planejamento. Acredito, né, que todo planejamento, para ser bem feito, as pessoas se sentam. Então, eles devem ter se reunido, se sentado, né, e foram planejar a criação da Terra. E ali eles começaram a criar, né, planejar o que seria criado, em quantos dias, né, como seria criado, do que seria criado. Então, assim, todos os mínimos detalhes, né, foram colocados naquele planejamento. Mas planejamento também pode acontecer de ter erro, né? Não quer dizer que planejou e vai dar certo, né? Então, os planejamentos também podem ter erro. E Deus, Jesus e o Espírito Santo planejaram também caso viesse a acontecer algum erro. Plano B, né? Plano B, né? E ali foi criado o planejamento para a redenção, caso o primeiro planejamento não tivesse andado conforme eles tinham planejado, né? Porque eles iam criar um ser que fosse a imagem e semelhança deles, né? Mas é um ser livre. E esse ser, eles tinham a liberdade de decidir o que queria fazer, né? Não era algo assim, não, vai ser assim, né? Não foi assim. Tinha essa liberdade. Então, eles tinham que ter o plano B, conforme você disse. Então, papai, se todo planejamento tem como foco o sucesso, o que é sucesso? É isso que eu quero saber. Tá. O conceito de sucesso, ele varia de cultura para cultura, de lugar para lugar, em função do foco que uma cultura tem. Se pegar, por exemplo, a cultura judaica antiga, sucesso tinha uma relação direta com família. Sucesso era uma família grande, numerosa, feliz, que se sustentava, dinheiro vinha em segundo lugar. Tanto que um homem que não tivesse um filho, homem, por exemplo, ele se considerava amaldiçoado. Uma mulher que não tivesse um filho se considerava amaldiçoada, né? Essa coisa da família, do filho, de ter uma família próspera, né? E o primogênito era o grande tesouro da família, né? Se a gente for ler lá a história de Davi, o vexame, a vergonha que Davi aprontou por causa de Absalão, né? Tinha a ver com aquela coisa de que o primogênito é o grande tesouro da família e que é a prova da bênção de Deus, o sucesso, essas coisas. Se você mudar, por exemplo, para o hinduísmo, que é uma religião de casta, sucesso tem a ver com reencarnação. É até difícil a gente entender isso, porque o sucesso de uma vida se manifesta, pela visão deles, em como você vai reencarnar na outra. Então, se você for uma boa pessoa aqui, você vai reencarnar numa casta melhor. Isso significa que a sua vida anterior teve sucesso e agora você vai ter uma vida de prazer. E isso vai mudando de região para região. Com os índios que eu trabalhei na Amazônia, por exemplo, esse conceito de sucesso de longo prazo não existe. A gente tem esse conceito de sucesso de longo prazo, né? Que você vai semeando para colher e tudo mais, né? Depois a gente vai falar mais disso. Mas lá não existe. Lá o sucesso é diário. Então, se você sair para uma caçada e pegar um animal maravilhoso que alimenta grande, que alimenta a aldeia toda, porque eles dividem tudo, então aquele dia você é o sujeito de sucesso. No dia seguinte você pode não ser mais. Então essa coisa do sucesso de longo prazo não existe.
O que a lição nos convida a entender, a pensar, é no sucesso do ponto de vista de Deus. O que é o sucesso para Deus? O que é o sucesso do ponto de vista bíblico? E isso, para a gente, não é simples, porque nós estamos numa sociedade capitalista. E o sucesso numa sociedade capitalista tem a ver com dinheiro. Bens, né? Com Juntar bens, coisa. coisas materiais. Então, o que é uma pessoa de sucesso? É uma pessoa que juntou grana. Ele juntou dinheiro, ele tem Posse, dinheiro, terra. ele tem posse, isso dá status, né? O status manifesta socialmente as conquistas do indivíduo e ele é visto como uma pessoa de sucesso. E assim se medem os artistas, os políticos, as criaturas todas, pelo que eles fazem, pelo dinheiro que eles ajuntam, né? Então, o artista está fazendo sucesso. O que significa isso? Não significa que ele é um bom artista. Significa que ele está ganhando muito dinheiro. Está lotando show. Está lotando show, está ganhando dinheiro, está sendo visível, está tendo reconhecimento. E quando a gente vai olhar essa ideia na Bíblia, a Bíblia diz não é tão simples assim, né? Se a gente pegar Provérbios, por exemplo, Provérbios 1, verso 32, diz assim: a prosperidade dos tolos os destruirá. Né? A prosperidade dos tolos os destruirá. Então, isso está mostrando que, do ponto de vista de Deus, se você não tiver sabedoria, não adianta você ser rico. A sua riqueza vai destruir você. Né? Então, na Bíblia, o que se chama de sucesso é uma existência que esteja de acordo com a vontade do Criador, né? Uma existência calcada na sua fé em Cristo, nas ordenanças de Deus, com a direção do Espírito Santo, que conduza você à vida eterna. Né? Do ponto de vista bíblico, o grande sucesso é a vida eterna. É você aceitar a salvação de Cristo Jesus, aceitar, render-se ao processo de santificação e acabar herdando a vida eterna. Então, isso para a gente é meio complicado, porque, às vezes, para você fazer isso, você tem que abrir mão do sucesso da tua sociedade, da tua visão de sociedade. Então, às vezes, para você obter sucesso com Deus, você tem que abrir mão de ser rico, por exemplo. A gente comentou isso nas lições atrás, quando falou, por exemplo, de Moisés, né? Ou do próprio Zaqueu também foi que eram pessoas de dinheiro e, bom, Moisés acho que entre os dois é um grande exemplo, né? O cara que podia ser príncipe da maior nação do mundo e falou que não e foi ia virar ser pastor de ovelhas. Pastor de ovelhas. E isso para Moisés foi sucesso. Quer dizer, a vida de Moisés é uma vida bem sucedida que acaba com um privilégio. E foi ressuscitado e levado ao céu, de imediato, né? O próprio Senhor Jesus veio buscar Moisés. Então, isso, do ponto de vista bíblico, é sucesso, é aprovação do Criador, né? Sim. Mas o que a gente coloca é justamente esse conflito que existe, de que, às vezes, para você ter sucesso aqui no mundo, na sociedade capitalista, você vai ter que abrir mão do sucesso que essa sociedade te oferece para escolher sucesso aos olhos de Deus. E se nós formos pensar assim, né, dessa forma que o Celso está colocando, a maioria vai rejeitar a Bíblia, né? Porque a maioria quer o sucesso daqui e da agora. E se nós formos olhar as histórias dos homens que tiveram sucesso em Deus, são histórias tristes. Eles abriram mão de coisas. Abriram mão de tudo. Foram perdas, né? Aos nossos olhos foram só perdas, né? Não tiveram ganhos terrenos, não tiveram grandes riquezas, não apareceram na mídia, né?
Se nós pegarmos a época lá da Inquisição, né? Quantas mortes! E cada uma mais terrível do que a outra. Então, os nossos olhos, mas que isso? Não quero isso para mim. Né? Então, isso acaba sendo, aos olhos humanos, né? Perda. Né? Não Sim. quer dizer sucesso. E como o Celso colocou, sucesso para Deus e com Deus é a renúncia do próprio eu, né? E vitória em Cristo. E, claro, só lembrando também que a gente, né, até comentou nas semanas passadas também, justamente que a grande maioria, até porque a própria Bíblia diz, né, que o dinheiro ele pode ser o começo de muitos males, mas nós sabemos que tiveram pessoas que eram extremamente ricas, como Abraão, por exemplo, que souberam lidar, né? que sabiam lidar, mas se a gente for pegar um número mesmo, não é assim muita gente, né? Tem que estar com o espírito bem firme mesmo. E é isso que eu queria saber, Sônia. A gente avançar um pouco, a gente vê justamente isso. Como é que eu decido, então, quando eu falo assim, não, beleza, então eu quero ser bem-sucedido aos olhos de Deus. Como é que eu tomo essa decisão? Ou quando? Como é que eu começo essa decisão? Lucas, eu acredito que seja muito difícil, mas graças a Deus não é impossível, né? Por quê? A primeira coisa, eu acredito, é você estar disposto, né? Você tem que estar disposto a renunciar a tudo, muitas vezes a todos, né? Renunciar a você, para que você possa, então, colocar Deus, priorizar as coisas de Deus, né? É como diz lá os 10 mandamentos, né? Amar, amar e amar a Deus sobre todas as coisas. Sim. Né? É a base do trono de Deus, é o amor. Né? Então, é o amor, não a você, não as coisas para você, mas é amor a Deus e amor ao que está àquele que está ao seu lado, que é o próximo, né? Que foi o que nós discutimos também na lição anterior. Então, aí vem aquela questão de colocar Deus em primeiro lugar. Eu, né? particularmente, gosto muito desse verso de Eclesiastes 12:1. Né? Depois a gente pode ler daqui a pouquinho, pode terminar, a gente... Pode falar. Isso? Não, então vamos abrir aí, Eclesiastes 12:1. Acho que o papai ia comentar alguma coisa também. É um verso que eu, particularmente, assim, a lição trouxe, por isso que eu falo, sempre faço esse apelo ao final. Querido, se você puder, minha querida, faça esse esforcinho, né? Corre atrás da lição, não é caro. Se você não tiver condições mesmo, pelo menos procure ela online para você acompanhar, porque traz de uma maneira muito mais fácil, né? Ele diz assim, 12:1 de Eclesiastes: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. É aquilo que você falou mais cedo, né? O planejamento ele tem que começar muito cedo. Ele vem antes de você começar a jornada. Então, se você não planeja jovem, fala assim, não, eu vou colocar Deus em primeiro lugar, quando o dia da velhice chega, aí você não vai ter vontade mesmo, né? Mas tem gente que não planeja também, né? Nós podemos ver, só cortando ali o Celso para falar, nós podemos ver na questão de José e João Batista, né? Eles não planejaram, né? Você vê, a vida de José foi acontecendo de uma forma totalmente diferente. Mas aí eu acredito que são pessoas que se entregaram de tal forma a Deus que eles falaram assim, Senhor, faça de mim o que o Senhor deseja fazer. Eu não vou seguir o meu plano, eu vou seguir o teu plano. Né? Então, eles se colocaram inteiramente nas mãos de Deus, não fizeram planejamento algum. Eu gosto desse verso que você leu na versão King James, que é essa que eu uso. Que diz, lembra-te dos teus criadores no dia da tua mocidade, né? Quer dizer, lembra-te que você é criado por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando a gente pensa nisso que você colocou, e esse verso, uma das lições mais importantes que a Bíblia ensina do ponto de vista da prática, e você deve se lembrar quantas vezes eu disse isso para você em casa, é que a vida é uma colheita. A vida é uma colheita. Você
Vai plantando, vai colhendo. E os períodos são diferentes. Quando a gente é jovem, a gente tem uma disposição, uma força, um vigor, que é diferente de quando a gente é velho. Eu me lembro quando eu fui para a Amazônia, eu tinha 14 anos. E para mim tudo estava bom. Se dormisse no chão estava bom, se dormisse em pé estava bom, 4 dias de ônibus estava bom, tudo estava bom. Enfrenta tudo, né? Enfrenta tudo. Eu tinha 14 anos. Quando eu comecei a dar aula, comecei a trabalhar na universidade, eu pegava... Quando eu comecei a dar aula no primário, eu pegava a turma de 54 alunos. Eu tive 54 turma, crianças, né? eu tive turma de 10 anos, 11 anos, com 54 crianças dentro da turma. Quase que sentava a menina em cima da minha mesa, porque não cabia dentro da sala. Estava tudo bom. Esse é o tempo da semeadura. Então, no período da sua juventude, quando você descobre, né, o Evangelho, quando Deus te busca na tua juventude, você tem força, você tem uma disposição de começar a plantar a sua colheita. Porque se você não se preparar no período da sua juventude, quando você está forte, quando chegar a sua velhice, você não vai ter mais força e disposição para começar a carreira, para estudar. E no caso do Brasil, nem emprego você vai arrumar. Porque nem emprego se dá para os velhos, né? Então, nós temos, infelizmente, no Brasil, uma quantidade enorme de pessoas idosas que vivem de auxílios governamentais, né? E quando você vai perguntar para essas pessoas, escuta, sua juventude, festa, deixa a vida me levar, não é o que eles dizem? Deixa a vida me levar. Seja o que Deus quiser. Vamos cada dia em dia, vamos, né? Então, um jovem que não faz uma prospecção da sua vida, que ele não pensa que vai ter amanhã, não visa o futuro, não né? visa o futuro, não pensa lá adiante, eu vou envelhecer, eu vou chegar, né? Como é que eu vou me manter, onde é que eu vou morar, como é que eu vou prover as minhas necessidades básicas, porque isso a gente sabe, né? Por mais que você se cuide neste mundo de pecado, quando você chega na velhice, começa remédio, dor, não sei o quê, as doenças começam a atacar. Isso tudo custa dinheiro. Isso custa dinheiro. Você precisa ter um meio de se manter. E quando é que você planta essa colheita? Você planta essa colheita quando você está na juventude, que você é forte, que você aguenta as coisas. Então, assim, eu tô a cabecinha tá fresca, eu tô forte, é agora que eu vou estudar, é agora que eu vou me preparar, é agora que eu vou fazer uma carreira, agora que eu vou arrumar um emprego, né? E vou preparar minha vida, e vou preparar o meu caráter. Por quê? Porque quando eu chegar lá na velhice, se Deus quiser, eu vou chegar na velhice, eu não vou ter nada disso mais. É o planejamento, né? Exatamente. É a época do planejamento. É como Salomão fala, né? A época, né? Como que é? A época para todas as... Não, há tempo para todas as coisas, né? Sim. E aí, esse lapso de memória aqui é uma coisa que eu tenho tido muito depois que eu fiquei doente, né? Eu percebi que agravou demais da conta essa questão de esquecer. E aí, quando eu li Provérbios, né? A Eclesiastes 12:1, que fala, lembra-te. Deus começou com um verbo, né? Lembrar. E esse verbo, ele também se encontra lá em Êxodo, capítulo 20, verso 8. Lembra-te, né? Então, aqui Deus está falando para um jovem.
Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, quando você está jovem, quando você está no vigor da sua força, né, para você planejar o seu futuro, né? E lá em Êxodo, lembra-te do dia do sábado para o santificar, né? São dois verbos em dois versos e livros totalmente diferentes, mas que enfatizam a mesma coisa, a Sim. necessidade de se planejar, de se preparar, de guardar, né? Aí eu estava vendo uma pesquisa, essa pesquisa fala o seguinte, que deixa eu pôr meu óculos, meu ajudador. 56% das informações recebidas, elas são esquecidas após 1 hora. Olha só. 66% depois de 1 dia. 75% depois de 6 dias. Por quê? Porque os nossos neurônios, né, que são chamados de células de engrama, eles não conseguem guardar as informações que nós recebemos se essas informações não forem acessadas periodicamente, né? Deus já sabia disso, né? Deus já sabia disso. Então, ele falou para o jovem, olha, te prepara agora. Não esquece, faça isso agora. Planeje o seu sucesso, a sua vida agora, né? Sim. Então, é onde que muitas vezes, quando chega nessa situação da pessoa não ter como se manter, como sobreviver na velhice, Sim. é porque não atendeu a voz do Senhor. E o mundo, ele anseia por esse vigor dos jovens. Ele quer roubar esse vigor dos jovens. O diabo trabalha insistentemente para roubar esse vigor dos jovens, né? Eles querem que esse vigor seja gasto em noites mal dormidas, em festa, Coisas em energético, inúteis, né? em coisas efêmeras, coisas inúteis, Entorpecentes, coisas que vão porque tirar. aí você vai roubando esse vigor, e a pessoa pensa que ela está vivendo uma grande vida, porque a vida dela é só prazer, 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 prazer. Só que ela está esquecendo que aquele vigor que existia ali não era para ser jogado fora. Aquele vigor da juventude é dado por Deus justamente para que você possa plantar uma velhice como a de Abraão, né? A Bíblia diz que a velhice de Abraão foi feliz, próspera, né? Uma boa velhice. Eu não lembro né? se é Abraão agora, ou se ele fala isso de Jacó, José, não lembro exatamente quem, mas eu lembro que é em Gênesis, mas que diz que ele morreu velho e farto de dias. É Abraão, né? Farto de uma dias. boa velhice. Então, esse vigor que nós ganhamos de Deus nos primeiros dias é o vigor de enfrentar desafios, é o vigor de pegar firme no trabalho, né? Quando a gente é jovem, a gente pega firme no trabalho, a gente consegue realizar coisas que depois a velhice não vai permitir, né? A gente enfrenta desafios. Eu me lembro quando o seu primo passou no concurso público federal e ele queria ir para uma cidade e o governo disse assim, não, você vai para uma outra cidade. E a outra cidade que ele ia era que a gente chama do fim do mundo, né? O meio do nada, lá no coisa, mas era lá que eles estavam precisando, né? E ele entrou em contato comigo, tio, eu queria ir para cá, mas me mandaram lá para o fim do mundo. E eu dizia, o que você está esperando? Vá, você é jovem, você tem força, você tem ânimo, vá imediatamente. Né? Pegue o emprego, pegue o contrato, vá, comece a construir sua carreira lá, aprenda o máximo que você puder. E ele foi. E depois de um dia, ele perguntou assim, tio, mas você ia para lá? Eu disse, eu? Eu não. Eu sou velho. Eu não, eu estou aqui no meu canto. Mas se me chamassem quando eu tinha a tua idade, eu iria imediatamente. Porque o jovem tem esta força, ele tem essa disposição, ele vai, ele enfrenta, ele encara os desafios. E isso é dado por Deus na juventude
para que você construa uma vida confortável para você e sua família para a velhice. Se você desperdiçar isso, essa energia, esse vigor, com coisas fúteis, inúteis, sem valor, a velhice vai chegar do mesmo jeito. Uhum. Só que a cobrança vai ser diferente, né? Para Pois aquele é. que planejou e Quando não ela planejou. chegar, você vai ter o que para oferecer? Ah, eu não estudei, eu não trabalhei, eu não fiz carreira, eu não fiz... Então, o que nós vemos muitas vezes? Jovens que jogaram a sua juventude fora e que se tornaram velhos e agora, como velhos, estão num sofrimento terrível, muitas vezes tendo que fazer coisas que para eles são muito desgastantes. A gente vê velhos catando sucata na rua, catando lixo na rua. Isso não é trabalho para um velho. É muito desgastante. Passar a noite inteira catando papelão, catando lata. Aí você diz, mas por que você tem que fazer isso? Porque não tem com que se manter. Aí você diz, mas como foi a sua juventude? Muitas vezes foi falta de oportunidade. E a gente tem que considerar isso. Existem pessoas que não têm oportunidade na vida. Nascem em lugares muito ruins, não têm acesso a estudo, não têm... Então essas pessoas não são culpadas por isso. Mas outras vezes, a sua juventude, como foi? Baile, festa, mulher, homem, droga, bebida, e agora a colheita está chegando. E tem a questão de não ter colocado Deus em primeiro lugar, né, Exato, Celso? Porque exato. a gente vê que a maioria ou não teve uma família, né, que orientasse nessa questão espiritual, né, ou se teve, não valorizou. E aí é onde acontece todas essas coisas. E a gente vê a história de Jacó, né? Jacó, enquanto ele quis andar sozinho, ele fez muita coisa errada, né? Muita coisa errada. Deus, né, já tinha um plano na vida dele, mas ele quis andar contrário a esse plano. Aí, quando ele começou a sofrer as consequências, aí ele se decidiu a colocar Deus em primeiro lugar. Aí sim, ele ainda sofreu um bom período, né? Porque são as consequências que ficaram. Mas quando ele colocou Deus em primeiro lugar, Senhor, de tudo que o Senhor me der, né? A primeira parte vai ser sua. Aí a vida dele começou a mudar para melhor. É verdade. Mas, ó, vocês falaram uma coisa aqui agora no meio da conversa que eu vou discordar aqui de vocês, que é o seguinte... Vocês, os dois são professores, na verdade estamos numa mesa com 3 professores aqui, vocês sabem muito bem disso. Especialmente quando vai dando o inverno, tem dias que a gente levanta muito cedo, antes do sol nascer, chega na sala e começa o dia e só termina quando o sol acaba, né? E a gente vai embora no escuro, vai pro trabalho no escuro, volta no escuro, às vezes nem vê o dia direito, o dia passa, o dia inteiro trabalhando, cansativo. Não é todo dia que você quer fazer isso, tenho certeza que quem está em casa também tem seu serviço, que não é todo dia que você quer trabalhar. Mas está escrito aqui, ó, que o trabalho é uma bênção. Sim. Não é muito melhor ficar em casa mexendo no celular? Porque trabalho é uma bênção. Então, se trabalho é tão bom assim, Adão trabalhava então? Tem trabalho no céu, se é tão bom assim? Como é que é? Pense no professor e vai procurando aí Eclesiastes 5, verso 12. Ao longo do seu dia de trabalho, quanto bem você fez? Ao longo do seu dia de trabalho, como professor, quantas pessoas você ajudou? Um médico, um engenheiro, qualquer pessoa que trabalhe com outras pessoas, ou construindo ou produzindo, ao longo de um dia de trabalho, quanta coisa boa você faz? Na verdade, o que acontece é que na nossa sociedade existe uma distorção gravíssima em relação ao conceito de trabalho como castigo. E que a boa riqueza é a riqueza fácil e rápida. E isso é uma tolice.
todo mundo que enriquece rápido demais, joga tudo fora porque não sabe lidar com dinheiro. O enriquecimento tem que ser progressivo, porque você tem que aprender a lidar com a riqueza. Existem pesquisas que mostram que mais de 90% das pessoas que ganham na loteria destroem a sua vida. Não é só que fica sem nada, destrói a vida. Morre, se mete em crime, é assassinado, cria problema na família. Aquele dinheiro, primeiro que aquele dinheiro não é abençoado, não é dinheiro de trabalho. Segundo, que ele é rápido demais e a pessoa não sabe lidar com ele. Existe um caso na Inglaterra de um rapaz que ganhou a maior loteria da Inglaterra na época, alguma coisa parecida com o que seria hoje 700 milhões de reais. Durou 3 anos. Em 3 anos ele estava pedindo esmola. Quase bilionário para mendigo. 700 milhões de reais. Em 3 anos ele estava pedindo esmola na rua. E não tinha mais esposa, não tinha mais filho, não tinha mais mãe, não tinha mais pai, porque tinha rompido com a família toda, tinha acabado com tudo. Destruição. Então, o que a Bíblia vai dizer aí? Esse verso que eu falei, Eclesiastes 5:12. O sono do trabalhador é doce, quer coma pouco, quer coma muito. Mas a fartura do rico não deixa dormir. Ou seja, o trabalho é o processo natural que Deus estabeleceu desde o céu. Os anjos trabalham, eles têm sua função. Os homens foram criados para substituir os anjos que caíram, para trabalhar no céu, para continuar o trabalho no céu, porque Deus tem um trabalho de administração universal e isso é feito. A Trindade trabalha arduamente, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo trabalham arduamente para que as coisas se estabeleçam. Adão recebeu o trabalho de Deus, recebeu o jardim para o lavrar e o guardar e tudo mais. O trabalho sempre foi o meio que Deus estabeleceu para a subsistência e para a aquisição de riquezas. E para a felicidade. Exato. Né? E nesse aspecto, ele faz parte da existência integral. Por isso ele é essencial para a felicidade. Não, pera, volta um pouquinho. Então, Sônia, vai ter trabalho no céu? Vai. Trabalhei, não sei, 40 anos aqui na Terra. Fui para o céu. Vou ter que trabalhar no céu também, Sônia? O que é isso? Lucas, amém. O trabalho realmente é uma bênção, né? Porque além de todas essas vantagens que o Céus colocou, ele também visa fortalecer o nosso corpo, expandir a nossa mente e desenvolver o nosso caráter. E o que nós vamos levar para o céu? O nosso caráter, né? Então, o nosso caráter ele precisa estar totalmente integral, né? Corpo, mente, tudo tem que estar integral. E uma coisa que eu sempre falo com meus colegas de trabalho, dentro da nossa profissão, eu acredito que de qualquer outra, né? Nós lidamos com vidas. Olha que bênção, né? Trabalhar com vidas, né? Com vidas. Nós, professores, trabalhamos com vidas, com formação de outros caráteres, né? E também com a formação profissional de outras pessoas, né? Porque se você contribui para que uma criança se desenvolva mal, quando ela crescer, se ela escolher a profissão de médico, né? E um de nós cai nas mãos dessa pessoa, que é o que vem acontecendo até muito, infelizmente, né? Então, assim, nós trabalhamos com vidas. Com vidas. Só queria fazer um parênteses aqui antes da gente continuar, mas um tempo atrás eu estava vendo uma palestra de um professor também, e ele fala isso. Ele falava isso. Quem que tem mais poder? Um médico ou um professor? Um dentista ou um professor? Ele falava assim, um professor. Aí ninguém entende, né? Como assim um médico? O cara trabalha com a sua vida. Porque o médico, quando você vai no consultório dele, você pode falar assim, o que eu tenho? Ele vai falar, olha, você tem isso, 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 e você precisa fazer isso, isso, isso. Eu posso virar as costas e falar, não vou fazer, e quero morrer e acabou.
mas o professor ele tem o controle da vida do aluno de uma maneira que a gente não espera. Porque se eu resolver escrever 0 aqui na sua prova, eu te tiro 1 ano de vida praticamente. Claro que assim, não literalmente, porque o ano passou, você aprendeu coisas, mas você vai ter que voltar aqui e passar mais 1 aninho para poder avançar, entre aspas, né? O erro médico, ele pode matar o corpo. Sim. Mas o erro do professor pode destruir a existência como um todo. A mente, as esperanças e tudo mais. Mas vamos continuar, porque o tempo Agora, é curto. Essa coisa do trabalho, eu quero ressaltar isso aqui. Existe, hoje, uma das piores concepções de toda a história em relação ao trabalho das crianças. Não pode. Que criança não deve trabalhar. A instrução de Deus é o contrário. É que a criança precisa ser habituada ao trabalho desde muito cedo. E não se está falando aqui do trabalho profissional, de você assinar a carteira de uma criança ou explorar a criança. Mas o pequeno trabalho do lar é fundamental para o desenvolvimento do caráter da criança. A criança que ajuda a mamãe, por exemplo, recolhendo seus brinquedos. Criança que ajuda a mamãe esticando a sua cama. Sim. Criança que ajuda a mamãe recolhendo uma roupa do varal. Ou o papai, porque não é só a mamãe que cuida da casa, né? Então, a mamãe, o papai... A criança que está envolvida com o trabalho do lar desde muito cedo, essa criança terá muito mais naturalidade para lidar com o trabalho profissional depois. Ela desenvolverá responsabilidade e os seus primeiros traços de caráter serão desenvolvidos nesse pequeno trabalho do lar. Uma coisa do tipo assim, querido, esse copo não está bem lavado. Você precisa lavar direito. E a criança volta e lava o copo direito. Isso é uma lição enorme para o desenvolvimento do caráter. E ela fala não somente nessas coisas, mas no lar e família, que a gente está lá em casa agora, ela fala inclusive no sentido financeiro também. Ela fala que a criança tem que saber da onde está vindo o dinheiro que compra as coisas. Que dinheiro custa esforço. Isso. Dinheiro custa trabalho. Não é que a criança tem que saber quanto você ganha, mas ela precisa entender que para ela ter a roupa dela, alguém trabalhou. Para ela ter o carrinho, alguém trabalhou. Para ela ter a bicicleta, alguém trabalhou. E se ela puder trabalhar, melhor ainda, porque aí ela sente na pele. Isso tem a ver até com aquela relação. Ela fala isso no Lar de Família, nessa parte de economia. Ela fala isso falando de Adão. A parte legal é isso. Ela compara esse serviço com a criança com o trabalho que Adão tinha no céu. Para que Adão tinha que trabalhar no céu? Era para isso. Era para ele ter noção que aquele jardim era de responsabilidade dele, e para ele poder ver que quando Deus criou e deu para ele tinha que saber que o jardim era dele, tinha que sentir, sabe? Ele tinha que sentir o esforço, como eu diria assim, ele tinha que pegar. É uma coisa quase que física mesmo. Olha, se você quer ter isso, então você vai ter que se esforçar para ter. Não cai assim, né? Isso não significa que o trabalho de Adão fosse exaustivo ou irritante, ou que fizesse mal para ele, muito pelo contrário, porque quando você trabalha com o que você ama, com o que você gosta, e a lição fala disso, que a gente deve sempre procurar uma profissão quando é possível. Nem sempre é possível, mas a gente deve procurar uma profissão que goste, porque o trabalho se torna mais prazeroso, é melhor, a gente sofre menos, gosta mais do trabalho, gosta do que está realizando. Então tem que começar cedo. Provérbios 22, verso 6. Provérbios 22, verso 6. Aqui, né? Posso ler? Pode ler. Foi o que eu peguei aqui. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Eu lido com crianças, né, já há muitos anos. E uma coisa assim que eu observo é que
as pessoas da minha geração, nós trabalhamos muito. E era normal, Eu né? comecei com 11 anos trabalhando fora de casa. Eu estudava e era o esperado, e trabalhava. né? Era normal, né? Essa experiência do copo, Celso, eu passei por elas várias vezes. Lavava, minha mãe, não está bom, lava de novo, não está bom, lava de novo. Foi assim, né? Estou aqui e dou graças a Deus pelo ensinamento que a minha mãe me deu. Agora, hoje, a gente não pode pedir para uma criança varrer, não pode pedir para a criança secar, não pode pedir para isso. E nós estamos vendo o que está acontecendo com essa geração, né? São jovens que estão se matando porque não tem um ideal de vida, não tem uma perspectiva, não tem um propósito de vida, né? Então, quando Deus fala que o trabalho é uma bênção, realmente é uma bênção, porque quando nós tiramos isso da vida da pessoa, nós estamos matando a pessoa literalmente. E é o que nós estamos vendo. A pessoa, os jovens hoje, ou estão se matando com o uso de coisas indevidas, ou literalmente, né? Se matam literalmente. Por quê? Porque não tem um propósito, né? Não tem um objetivo, não tem pelo que trabalhar, não tem pelo que valorizar. É tudo muito fácil. E aí entra até a questão de herança. Tem pais que às vezes trabalham a vida toda e sofrem, ganham, né? Para deixar para os filhos. Meu filho não vai fazer nada. Não vai fazer nada, né? Como se aquilo fosse uma vantagem. E não é. Às vezes ele está acabando com a sua vida. Pouquíssimo tempo, os filhos consomem a herança toda, porque nunca aprenderam a lidar com dinheiro. Sim, não foram ensinados, receberam tudo muito fácil. Não sabem lidar com dinheiro, não sabem administrar, não sabem o valor do trabalho, recebe aquela herança gigantesca, em pouco tempo destrói a própria vida, acaba a herança. Tudo. Então, assim, os pais, na maioria das vezes, os pais desta geração estão sendo culpados pelo que está acontecendo com os jovens desta geração, entendeu? Porque isso eu falo e repito pelo que eu vejo no meu trabalho. E é algo muito triste. As crianças estão sendo criadas para ser fracas, sim, para se desesperar com os menores problemas da vida, para não ter gosto no trabalho. Não sabem ouvir um não. E achar que tudo tem que cair do céu na mão deles. E naquela hora que eles querem. E isso é decorrência do fato de que a criação jogou fora 2 princípios básicos. Primeiro princípio, o amor a Deus, e o segundo princípio, o trabalho. Então, as crianças já crescem hoje cobertas de presentes caros e os pais fazem dívida para dar celular de 10 mil, internet ilimitada, televisão, assinatura não sei do que, entendeu? Mas a criatura não recolhe uma cueca do chão. Ele vai tomar banho, ele não recolhe a cueca dele do chão. Se ele está sendo, o que a Sônia acabou de ler? Se ele está sendo criado como um trabalhador, ele será um trabalhador até a velhice. Se ele for criado como vagabundo, será um vagabundo até a velhice. Porque o que você aprende na sua infância, você carrega a sua vida toda, né? E sem nenhum respeito a Deus, sem nenhuma consideração aos pais, porque os pais se colocam em posição de escravos desses filhos. Então, essa geração que está sendo criada assim, ela não é que ela vai ter problema na velhice, ela já está apresentando problemas na infância, na adolescência. Muitos não estão passando da adolescência já se suicidando. Por quê? Porque a vida não é a fantasia que os pais criaram em casa. Os pais criaram uma vida de fantasia em casa. Eu quero, tá aqui. Eu quero, tá aqui. Eu quero, tá aqui. A vida não é assim. E sem contar a questão das leis, né, Celso? Porque as leis, em geral, têm contribuído também para isso, né? Se formam leis, se criam leis para que as crianças e os jovens sejam assim totalmente dependentes de um sistema, né? E com isso estão morrendo,
Eu acho que é isso. Estão Já morrendo. estão morrendo. Queridos, eu sei que a gente ainda ficaria aqui por mais 1 hora se a gente pudesse, mas nós vamos ter que finalizar por aqui, né? Eu gostaria apenas de terminar aqui entre nós mesmos, já apenas falando, né? A lição vai terminar justamente falando sobre a ideia de integridade, vai falar sobre este livro aqui em especial, né? É basicamente isso aqui. Como é que eu consigo então me manter íntegro? Como é que eu acho conselhos que sejam bons para minha vida, para me manter firme no meu trabalho? Mesmo não significa que eu não vá cair, mas como é que eu me reergo? Querido, você que está em casa, querida, aqui ó, o segredo está aqui. Acho que nenhum de nós discorda. O meu apelo fica sempre o mesmo ao final. Se você puder, todas essas informações que nós lemos, claro, estão aqui na Bíblia, mas elas estão mastigadinhas aqui na lição da Escola Sabatina. Então, se você puder, faça um esforcinho, pouquinho. Ah, eu não tenho costume. Começa devagar. Começa com 10 minutos. 5 que sejam. 10, 15. Mas estude. Tudo isso que a gente falou aqui sobre o trabalho, a Sônia que está aqui, meu pai que está aqui, não chegaram aqui porque receberam essas coisas do céu. Eles não são mais bonitos, eles não são mais inteligentes, eles não, sabe? Aos olhos de Deus, não tem nada assim que falou, não, para a Sônia vai vir tudo de graça. Não foi assim. Teve que ter trabalho, teve que ter estudo, teve que ter paciência. Então, fica aí o apelo, tá? Faça um esforcinho. Pra gente finalizar de verdade, papai, faz uma oração pra gente terminar. Não sei se você quer dizer uma última coisa, um último verso, mas finaliza pra gente. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque a tua palavra é rica e ela nos dá instrução sobre como organizar a nossa vida. Nós te agradecemos porque não há sabedoria contra o Senhor. Toda forma de contenda com Deus é tolice. É da tua palavra que vem a sabedoria, é da tua palavra que vem o entendimento. E foi a tua palavra que estudamos nesse momento. Nós pedimos pelos jovens que estão começando a construir as suas vidas, que eles possam buscar na Bíblia essa sabedoria necessária para fazer um bom planejamento, para ter uma vida de sucesso, como era Jesus, aos olhos dos homens e aos olhos de Deus, mas especialmente aos olhos de Deus, porque essa vida de sucesso aos olhos de Deus nos levará, nos conduzirá a uma vida eterna ao lado de Deus. Amém. Isso nós te pedimos, confiando no sacrifício, no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém.